Olá, sou a professora Valquíria e estamos na primeira quinzena de julho de aulas online. Para o 8º ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do 8º ano de ciências número 6. Essa habilidade está presente no livro didático de vocês entre as páginas 143 e 149. Nesta habilidade, iremos trabalhar sobre os impactos da geração de energia. Como vimos em aulas anteriores, a energia elétrica pode ser feita a partir de diversas fontes, e a instalação de uma determinada usina em um local pode trazer alguns problemas que afetam a comunidade muito além daquelas que vivem próximo a ela. Nas usinas hidrelétricas, por exemplo, para que a água possa ser acumulada em um enorme reservatório de onde ela é encaminhada para as turbinas, é preciso alagar uma grande área. Nesse processo, ocorre a destruição massiva da flora e da fauna que estão presentes na região alagada. Isso faz com que a biodiversidade do local seja reduzida e acaba liberando gases de efeito estufa na atmosfera. Como o fluxo dos corpos d'água da região são alterados, as comunidades aquáticas podem sofrer impactos que se estendem muito além daquela área alagada. Se essa área for habitada por pessoas, as comunidades devem ser realocadas e, infelizmente, nem sempre isso é feito preservando o modo de vida e respeitando as tradições culturais dessas pessoas. E apesar de utilizar uma fonte renovável de energia, as hidrelétricas acarretam em impactos ambientais e sociais profundos. Nas usinas termoelétricas, os impactos ambientais são mais evidentes, pois produzem uma grande quantidade de poluentes atmosféricos na combustão. E esse problema acaba sendo mais grave ainda nas usinas que utilizam combustíveis fósseis. Quando se queima gás natural ou carvão mineral, são lançados na atmosfera gás carbônico e outros gases de efeito estufa que provêm de materiais que estavam estocados no subsolo há milhões de anos. Nas termoelétricas que utilizam biomassa, o combustível tem parte de sua origem no próprio gás carbônico atmosférico. As plantas, como a cana-de-açúcar, retiram esse gás da atmosfera para produzir biomassa. Assim, quando são queimados, devolvem à atmosfera o gás carbônico que haviam captado. E além disso, a produção de biomassa em grande escala estimula o desmatamento, que é algo que, além de prejudicar a biodiversidade, contribui para o aquecimento global. A produção de biomassa a partir de cana-de-açúcar, milho ou soja apresenta também impactos sociais negativos, pois é comum o emprego de mão de obra mal remunerada e com condições precárias de trabalho. No Brasil, o agronegócio é o setor que mais pega pessoas para trabalhar em regime semelhante ao da escravidão, e o desenvolvimento tecnológico, que é o uso de máquinas para realizar uma boa parte das tarefas, gera desemprego no campo e favorece a concentração de renda, aumentando as desigualdades sociais. As energias eólicas e solares, que são consideradas menos poluentes, também apresentam impactos e riscos ambientais. As turbinas eólicas podem provocar a morte de aves na região quando elas colidem com as pás em movimento. O funcionamento desse equipamento também produz poluição sonora, o que afeta principalmente animais na região mais próxima de onde a usina é instalada. Esses impactos ambientais podem diminuir se houver estudos ambientais que identifiquem a presença de animais e apontem locais mais adequados para suas instalações. Também deve ser identificada a importância da região para as populações de aves, assim como a posição da usina em relação às rotas migratórias desses animais. Nas usinas solares, nós temos dois tipos de impactos ambientais: o eventual desmatamento da região onde será instalada e o ciclo de vida dos materiais empregados na fabricação dos componentes. Os painéis solares fotovoltaicos atuais têm uma vida útil de aproximadamente 30 anos e são feitos basicamente de vidro e alumínio, materiais seguros e recicláveis. Apesar disso, essas placas também contêm componentes em cobre, zinco e outros materiais potencialmente tóxicos ao ambiente. Com o aumento dessa tecnologia, a quantidade de resíduos produzidos em um futuro não muito distante pode se tornar um problema ambiental. Por isso, é importante desenvolver pesquisas para otimizar a reciclagem dos equipamentos utilizados na geração de energia solar e também estimular o desenvolvimento de materiais mais
mais seguros para a fabricação desses equipamentos. Nas usinas nucleares, existem baixa emissão de gases de efeito estufa, pois não há produção direta de gases de efeito estufa. Apesar disso, elas produzem as chamadas poluição térmica. Para resfriar as torres onde ocorrem as reações nucleares, é necessário empregar grandes quantidades de água. Por isso, essas usinas são geralmente instaladas próximos aos mares ou aos rios. Quando essa água retornar para o ambiente, se ela ainda estiver aquecida, poderá provocar o aumento da temperatura próximo ao local onde ela foi despejada, e isso traz um grande problema, pois o aumento da temperatura reduz a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água, o que afeta diversos animais aquáticos. Alguns estudos, por exemplo, já relataram relação entre a poluição térmica e a morte de corais, o que acaba trazendo impactos para as cadeias alimentares aquáticas. Os principais problemas relacionados às usinas nucleares são os riscos de acidentes e a destinação dos resíduos, ou seja, do material radioativo que não tem mais serventia. Os acidentes em usinas nucleares podem ser devastadores, pois o material radioativo é nocivo a todos os seres vivos, podendo causar danos ao material genético e levar à morte. Suas partículas radioativas podem também ser espalhadas pelo vento, ampliando a área contaminada e tornando-a imprópria para a ocupação humana e nociva a todos os organismos presentes nela. Esses resíduos radioativos permanecem perigosos por décadas ou mesmo séculos depois que perdem a serventia para as usinas. Hoje em dia, os resíduos produzidos por essas usinas são confinados em grossas barragens, feitas de concreto e aço alternados, e onde permanecem indefinidamente. Há algum tempo atrás, alguns países despejavam esses resíduos no mar ou em minas abandonadas. Ainda não temos uma solução segura e definitiva para o descarte desse tipo de material. Como nós já vimos na aula anterior, é importante tomarmos alguns cuidados para evitar o desperdício de energia elétrica. Algumas das formas para se reduzir esse consumo é utilizando um chuveiro que não consuma tanta energia, evitar banhos demorados, procurar utilizar o chuveiro sempre na posição do verão quando possível, limpar periodicamente aqueles furinhos por onde a água sai e não deixar o chuveiro ligado o tempo todo. No caso da geladeira, é importante utilizarmos uma geladeira que consuma menos energia, manter ela num local ventilado, bem longe de fontes de calor como fogão, evitar ficar abrindo ela o tempo todo, verificar sempre se aquela borrachinha em volta da porta de vedação estão impedindo a saída do ar frio para poder economizar mais energia. No caso das lâmpadas, evitar deixar as lâmpadas acesas durante o dia, utilizar mais a iluminação natural provinda do sol, apagar as luzes quando não estiver ninguém naquele cômodo, trocar as lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LEDs. Para quem possuir ar-condicionado, manter sempre as portas e janelas fechadas quando ele estiver ligado, limpar periodicamente seus filtros e não manter o aparelho ligado quando o cômodo estiver vazio. No caso das televisões, trocar as que são de tubo por tela plana, que elas consomem menos energia, evitar deixá-las ligadas quando ninguém estiver assistindo e dar preferência para modelos mais econômicos. No caso do ferro de passar roupa, evitar ficar ligando ele várias vezes, passar as roupas que utilizam menos temperaturas primeiro, porque ele leva um tempo para se aquecer, e as que precisam de mais temperatura no final, a hora que o ferro já estiver totalmente aquecido. No caso da máquina de lavar roupa, utilizar ela na sua capacidade total, evitando ficar ligando ela o tempo todo com poucas quantidades de roupa, e limpar seus filtros periodicamente também é importante para a economia de energia. Essa foi a nossa aula da primeira quinzena de julho. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!